Você está na Curiosa Convida, um campo de consciência criativo, divertido e profundo. Um espaço que celebra as perguntas, os processos, as pausas e as reinvenções. Mais do que uma conversa, é um encontro e é expressão. A cada edição, abrimos espaço para viver o intencional e o generoso, para compartilhar o que ainda está em movimento, em descoberta, em construção. Acredito que uma vida curiosa é uma vida que abraça o que se apresenta, que se aprende com cada passo, onde o olhar curioso é o que mantém a porta aberta, principalmente a porta do coração. Eu sou Patrícia, criadora desse campo criativo e uma curiosa em tempo integral. É uma alegria imensa estarmos aqui e hoje eu recebo a maravilhosa Inara Marçom. Ina, que já foi a minha mentora, digo que sempre é, porque de fato sempre está na minha vida e sempre estará, e é um grande prazer te receber, Ina, e bom, é isso. Antes de começar as perguntas, quero abrir um espacinho aqui para você também trazer o teu oi e aquilo que você sentia antes da gente iniciar. O prazer é meu de estar aqui com você. Prazer também é meu, né? Acho que é bom a gente dividir prazeres e estarmos juntas. Eu estou muito feliz também com esse projeto, em te ver fazendo esse projeto, porque eu sinto que tem muita força aí dentro, tem muita poesia, tem muita beleza aí dentro, muito amor. Desde que a gente fez o nosso processo de mentoria lá atrás, você sempre falava muito do amor, e você é uma pessoa bastante amorosa. E eu acho isso lindo, assim, de você estar construindo esse processo de conexão com outras pessoas. E é uma honra para mim estar aqui. Eu estou bem feliz, muito mesmo. Então, para quem não me conhece brevemente, eu sou a Ina Marçom, Inara, né, na verdade, mas Ina é mais fácil de gravar, então a gente acaba abreviando. Eu sou escritora, mentora de mulheres, artista. O foco do meu trabalho é o desejo e a expressão, então a conexão com o desejo e a força de expressão, que num mundo mais linear a gente pode falar comunicação e posicionamento, mas no mundo mais circular seria a nossa expressão mesmo de criatividade, de desejo, de tudo. E que lindo, lindo, lindo. E depois, no final, para quem está aí escutando, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre como encontrar a Ina, gente, porque assim, ó, quem conhece já sabe, quem não conhece não vai mais voltar depois de conhecer. Saibam disso, vocês vão ver pelas respostas dela. Adoro. Então vamos lá. Se alguém te conhecesse hoje pela primeira vez, não tivesse nenhuma referência tua, nunca tivesse ouvido falar sobre você, acabou de entrar em contato com você, quais são as 3 principais coisas que você gostaria que essa pessoa soubesse? Uau! Pode ser qualquer coisa, pode ser inclusive uma coisa que uma história, assim, para ela entender por si só quem é você, o que vier. Eu gostaria muito que ela soubesse que eu não sou uma pessoa coerente, me explico. Que eu mudo muito de ideia e que eu descubro coisas novas e o tempo inteiro, porque eu sou bastante curiosa. Então eu tô sempre explorando novos caminhos e buscando coisas novas. Então é que ela não espere que essa pessoa que ela conheceu vai existir para sempre. Acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria que ela soubesse. A segunda coisa é que eu sou muito efusiva, então nem sempre eu estou tão triste ou tão feliz ou tão raivosa como eu aparento estar. Mas eu preciso me expressar. Então eu dou altos sustos no Lucas, que é meu companheiro, que às vezes eu solto uns... E ele fala, que foi? Eu falo, não, nada. Tipo, uma coisa, a Sandy foi comer, tomar sorvete, sei lá, uma coisa nada a ver. Mas eu soltei um... Então eu sou bastante efusiva. Acho que eu gostaria que a pessoa soubesse disso, porque, para ela não se assustar, 2, para ela não me reprimir. Porque eu não. É isso mesmo. É assim que eu sou e odeio quando ficam, tio, menos. Não. Essa é a maneira como eu me expresso, como eu expresso minhas emoções. E a última coisa. Ai, a última coisa. Deixa eu ver.
Eu acho. A única coisa que tá me vindo, eu vou falar o que tá me vindo. Eu gostaria que ela soubesse que eu não gosto de coentro nem de arroz doce, pra ela não insistir em me levar em lugares pra comer o que eu não quero. Não me leva pra comer coentro, com todo respeito, quem ama coentro, eu odeio coentro e eu odeio arroz doce. Então, assim, tirando isso, tamo junto. Guacamole só feito em casa, né, Ina? Só feito em casa, eu substituo por salsinha. Eu coloco salsinha na moqueca, é uma afronta, né? Eu sei, mas assim, gente, não dá pra mim. Não consigo. Gente, assim, ó, aproveitando, muito legal isso que a Ina colocou, porque quando a gente começa a compreender isso, todas essas coisas, assim, que a gente gosta, que a gente não gosta, a gente consegue viver melhor. E assim, qual o problema não gostar de coentro? Coentro é uma coisa, mas assim, tem muitas coisas que a gente não gosta e tá muito claro pra gente, e a gente diz sim, ou aceita, ou enfim, para. É uma coisa que você fala muito e para mim é muito importante, essa coisa do agradar, a necessidade que a gente tem de agradar, ou de... Então, quando a Ina traz essa coisa do coentro, gente, é um exemplo assim, ó, básico do básico do básico do básico, para vocês entenderem o nível do quanto a gente não sustenta os nossos nãos, muitas vezes, e que isso está totalmente relacionado com não se conectar com o desejo, que é outra coisa que a Ina traz bastante também, que provavelmente vai surgir aqui nas respostas também. Então, já veio... Na verdade, as 3 coisas que você falou já poderia, tipo, durar porque essa coisa do ser efusiva, eu também sou muito assim, e muitas vezes me acho demais, especialmente quando eu tô palestrando, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu fico, meu Deus, a pessoa às vezes arregala um olhão, mas é isso, é sobre quem a gente é, e também, enfim, tudo para o outro lado também. Às vezes a pessoa é muito introspectiva e ela acaba tendo vergonha disso. Porque ela acha que precisa falar mais, ser mais comunicativa e tal, entender o nosso jeito. Então já começamos bem, já começamos profundas. com muitas reflexões aí. Pelo menos para mim, eu já vou ter que dar uma parada depois. Opa! Adoro. Então tá, vamos para a próxima. Qual a sua relação com a curiosidade e o que é para você viver uma vida curiosa? A minha relação com a curiosidade é muito íntima, muito intensa desde criança. Eu era uma criança extremamente curiosa. Meu pai brincava que eu sempre tive medo de barata. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu sempre tive muito medo de barata. Eu tenho pavor de barata. Tá se curando um pouco agora, né? Porque depois de anos morando sozinha, depois fui morar na praia, então a praia acaba vindo e tal, tá se curando. Mas eu sempre tive pavor. E meu pai brincava comigo, assim, porque tudo que chegava em casa eu falava: o que que é? Pra quem é? O que que é? Eu quero ver, deixa eu ver. Ele falava: um dia eu vou deixar uma caixa em cima da mesa, a hora que você abrir vai ter um monte de barata, só pra você parar de ser curiosa. Um clássico, né? Porque eu era muito curiosa intrometidinha, assim, sabe? O que que é, pra quem é, deixa eu ver, deixa eu abrir, deixa eu pegar, deixa eu... E com tudo na vida, assim, com bichos, às vezes minha mãe tinha que ficar tomando cuidado, porque eu queria pegar todos os bichos que eu via. Teve uma fase que eu era louca por Joaninha e eu queria pegar, tadinha, eu acabava às vezes matando a Joaninha, porque eu era criança, eu não tinha noção do quão frágil elas eram, sabe? Apertava. Então eu sempre fui muito exploradora, assim, desde criança, nesse sentido de eu quero ver, eu quero ir lá para ver o que que tem. Uma foto que tem aqui da minha criança, que minha mãe deixa num lugar bem em evidência, que agora eu tô visitando os meus pais, né? Então na casa deles. É uma foto minha em Porto Seguro, num dos corais, assim. Sabe quando o mar desce, aí fica aqueles corais pra gente andar? Eu tô ali com uma lesma do mar na mão, assim, muito feliz. Então, aquilo é a síntese de quem eu era, sabe? Quando criança. E também continuo sendo. Eu sou muito curiosa. Eu quero saber de tudo, sobre todas as coisas e de todos os lados, então eu assisto desde fofoca de gente que eu nem conheço até coisas muito cabeçudas. Sou grande consumidora de cultura pop, inclusive, dessas coisas de fofoca, de não sei o que parece futilidade, mas eu acho um estudo antropológico maravilhoso. A gente fofocar, sabe? A fofoca é maravilhosa. A fofoca é o que fez as mulheres sobreviverem tantas coisas, né? Assim, então, eu adoro. E eu acho que uma vida curiosa, assim. Qual é a pergunta de novo? Repete só para eu saber se eu tô É a sua fazendo isso relação com certinho. a curiosidade e o que Isso. é para você viver uma vida curiosa?
Para mim, viver uma vida curiosa é viver uma vida. Eu acho que é viver a vida mesmo, assim. Eu acho que a vida tem que ser curiosa, sabe? Porque senão a gente não avança. Se a gente não tem curiosidade, a gente não tem criatividade. Se a gente não tem criatividade, a gente não faz nada. Enquanto o ser humano está aqui para criar. O ser humano é criador, né? Nós somos, dependente da crença, nós somos filhos, sei lá, de um criador. E nós somos pequenas criaturas que criam também. E eu acho que se a gente não tem curiosidade, a gente não cria. Eu sempre falo isso para as pessoas, né, alunas, mentoradas, enfim. Você quer criar melhor, você quer ter mais criatividade, você precisa ser curiosa com a vida, você precisa consumir coisas, você precisa consumir coisas de diversas vertentes, assim, que não tem às vezes nada a ver com a sua bolha, né, com o que você pensa, justamente para você montar o seu pensamento crítico. Então, eu acho que uma vida curiosa é uma vida criativa, assim, e é a única forma de estar viva. Eu acho que a curiosidade ela foi muito punida, principalmente a curiosidade feminina, porque é uma forma da gente ir para a vida, né? Você ser curiosa é uma forma de você realmente enfrentar as coisas e querer ver com seus próprios olhos o que a vida tem para você. E obviamente que isso vai ser muito reprimido, né? Então, acho que tem muita gente que tem relação ruim com a curiosidade por conta disso, por conta de falar, é algo feio, né? É algo. Só que se a gente não for curiosa na vida, eu acho que a gente fica, no mínimo, desinteressante. Porque não tem repertório. Sim, e você acha, me veio aqui enquanto você estava falando, porque tem uma linha tênue também, às vezes eu fico pensando, entre a curiosidade e a conclusão das coisas. Que é assim, você se coloca num lugar de curiosidade constante, só que vai para um lugar de excesso onde você não consegue fazer escolhas. Ou seja, você está sempre aprendendo sobre algo, você está sempre estudando, você está sempre. E aí você não coloca as coisas que a tua curiosidade mesmo está te levando em prática. E aí você vai para outra, vai para outra, vai para outra. Ah, porque eu sou curiosa, porque eu estou aprendendo, ou porque eu preciso saber mais. Qual que é essa linha que você considera assim entre você manter a curiosidade num lugar saudável, onde ela sempre está te levando para aumentar o seu repertório, para expandir, para se inspirar e etc, e não te travar? É porque é sair da mente, né, Paty? Sair da mente e ir pro corpo. O corpo precisa agir, o corpo precisa fazer. A nossa mente é ilimitada e a gente adora conhecer coisa, ler coisa, né, pensar sobre as coisas. E é confortável a gente só pensar e consumir coisas que ficam na nossa cabeça. Porque a gente não materializa nada. Então, para mim, se não traz para o corpo aquilo que você busca, fica só um excesso de informação que está adoecendo todo mundo. Fica só aquela coisa de saber por saber. Não é saber por saber. É, sabe? Lógico que tem coisa que a gente vai só saber por saber e tá tudo certo, mas você precisa ter uma zona de interesse. Onde que é, sabe? Tem uma parte que você pode só saber por saber e descartar, mas a parte que é da sua zona de interesse, é preciso que você se pergunte, tá, o que que eu faço com isso? Porque a gente veio aqui agir. A gente veio aqui agir, a gente só existe a partir da ação. Se a gente não faz nada, nada é criado e é isso. Essa curiosidade toda ela é simplesmente desperdiçada. Mas eu sinto que o que trava muito as pessoas na hora da ação é justamente não focar numa zona de interesse, sabe? É tipo, eu tenho muitos interesses. Sim, todo mundo tem múltiplos interesses, mas você precisa pegar um deles para nutrir, porque não vai dar para nutrir todos, não vai dar pra gente. A gente tem que fazer essa escolha, e acho que a dificuldade de fazer escolha também, o medo de perder, né? Porque escolher é perder. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Agora, não querer abrir mão, eu acho que é uma falta de maturidade, porque enquanto a gente vai amadurecendo, você vai entendendo que não tem, que é aquilo natural. Cada escolha é uma renúncia e é isso. Vai ter que lidar com isso. Cada escolha é uma renúncia. A vida é cheia de renúncias, assim, pra gente poder direcionar o nosso caminho e direcionar a nossa curiosidade. Senão, realmente, eu vou ficar bitolada na minha casa de informação e nada será criado, né? Nada será feito a partir dali. Acho que tem que definir uma zona de interesse.
Perfeito, que aí a gente poderia dizer até que é quando a curiosidade encontra a criatividade, talvez, né? Porque daí Exato, exato. porque daí você vai, e aí eu já vou puxar a próxima pergunta, que é a sua relação com a criatividade e o que você faz para nutrir a criatividade no seu dia a dia. Porque daí a gente consegue puxar então a curiosidade para a criatividade quando você pega aquilo que te interessa e começa a fazer algo com isso, né? Então, novamente para trazer, qual que é a sua relação hoje com a criatividade e como que você nutre ela no seu dia a dia? Tá. Eu acredito que a criatividade, ela é uma necessidade básica, assim. Eu incluo a criatividade como algo que a gente não deveria separá-la, assim. É comer, beber e ser criativo é parte da nossa natureza, sabe? Eu acho que minha relação com a criatividade é simplesmente que ela é. Eu preciso nutri-la assim como eu preciso, sabe, de nutrientes, assim como eu preciso comer. Senão eu seco. Porque pra mim ela tá muito ligada, e eu acho pra muita gente, né? Pra mim a criatividade ela está ligada à energia vital. É muito ligada à energia vital. A libido, que também é energia vital, né? Então a energia sexual ou a energia criativa são a mesma coisa. E a gente precisa da energia sexual também pra gente ter vontade de vida. Então, pra mim, as coisas estão conectadas nisso. A criatividade é a vontade de vida, pra mim, sabe? Ela é aquela sede de vida. Eu acho que quando a gente tá com baixa sede de vida, que a gente tá, às vezes, enfim, tem momentos e momentos. Eu acho que é porque a gente tá com essa chama muito baixa, sabe? A gente tá com baixa sede de vida, você tá com baixa energia criativa, você tá. Acabou a sua fontezinha de criação. E aí, se for uma coisa patológica, uma depressão é diferente, mas se é só uma baixa da tua vida normal, que a gente vive de altos e baixos, é o momento então de pausar, o momento de tudo bem, se não tá vindo nada para ser criado, então é o momento de nutrir o solo novamente, né? Então vamos hibernar igual os ursos, se recolhe, deixa aquela terra ser nutrida novamente, que ela vai gerar frutos. Eu acho que também tem que ter essa relação, assim, a criatividade ela não é só expressão. Ela é para fora e para dentro, para fora e para dentro. Tem hora que eu preciso arar a terra, tem hora que eu já posso, né, que já tá nascendo os frutos, mas a gente tem que saber também administrar isso. E no dia a dia, assim como eu faço para me conectar com a criatividade, meu trabalho é muito criativo, né? Então, ele já me coloca. E eu sempre trabalhei com coisa criativa, porque antes de trabalhar com criação de conteúdo, com a escrita e tal, e com as mentorias, eu era atriz, então é uma coisa que eu tô sempre nutrindo essa fonte de criação. Mas tirando pro. Assim, sem ter a ver com o trabalho, eu sinto que a maneira como eu escolho administrar e nutrir a minha rotina alimenta a minha criatividade, sabe? Então, como eu acordo, o que eu faço nessa rotina matinal, assim, de ter um tempo, eu sou lenta de manhã, tem gente que já acorda com tudo, né? Eu tenho raiva de quem acorda com tudo na minha frente, então assim, sinto muito. Se você acordar com muito bom humor, tipo, às 7 da manhã, eu vou te odiar até às 8. Depois passa. Mas assim, eu preciso de um silêncio, eu preciso de uma paz, eu preciso pegar minha água, eu preciso respirar. Porque esse momento que eu vou lá pra varanda de casa, respiro, fico olhando assim as coisas, o céu, é um momento de conexão, tipo, de eu encarnar novamente, assim, sabe? Trazer esse corpo pra presença novamente e prestar atenção no corpo, prestar atenção na natureza. Essa rotina matinal, pra mim, ela é muito importante pra nutrir minha criatividade. Quando eu saio da rotina, que nem agora que eu tô um pouco fora da rotina, eu fico, às vezes, sem norte. Eu percebo. Mesmo que eu tenha minha programação do que eu tenho que fazer, eu fico sem norte. Porque eu não fiz essa rotininha, sabe? Que eu tenho que ter. Então, a minha rotina, eu sinto que ela nutre muito a minha criatividade e algumas práticas. É porque as práticas eu acho que elas são assim, algumas coisas que muita gente faz, assim, né? A escrita mesmo com prática, conexão com o corpo como prática. Mas como tá tudo muito atrelado ao meu trabalho, como eu trabalho com isso, então também é uma coisa que fica aquela
mistura, né, do que é trabalho, o que eu faço para nutrir, o meu trabalho nutre a minha criatividade. Então, na vida pessoal, eu sinto que é a minha rotina mesmo, é a maneira como eu escolho nutrir a minha rotina, sabe? E eu sei que vai mudando ao longo sabe, essa rotina ela é fértil, assim, ela muda. Hoje que eu moro onde eu moro, eu tenho facilidade de me conectar com a natureza. Se por um acaso eu sair de lá e tiver que voltar para uma cidade grande como São Paulo, eu vou ter que encontrar meios dessa conexão ali. Então vai mudando, mas acho que é importante que o fio condutorzinho lá é essa pausa para esse momento de conexão com o corpo, de despertar do corpo. Isso também é uma coisa. Essa conexão com o corpo, para mim, faz muito parte da conexão com a criatividade, sabe? De ter uns momentos de voltar pro corpo, de entender como eu tô me sentindo no corpo. Então, a cabeça foi e eu falo, volta, 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 centra, respira, sente o pé, sente o corpo, sente a base, sente que você tá aqui. Isso também eu sinto que nutre bastante a energia criativa. Perfeito, e muito interessante, porque a próxima pergunta seria sobre as escolhas e rituais, práticas, o que você faz para trazer mais leveza, presença e prazer, né, na vida, e você já respondeu, basicamente. Porque é isso, independente, para quem não trabalha com isso, por exemplo, que está escutando, que está lendo aqui a nossa conversa, é muito importante sempre voltar para esse lugar da necessidade, eu penso. Porque às vezes a gente olha tanta coisa aí, faça isso, faça aquilo, faça para você ter uma rotina que faça sentido, para ativar sua criatividade, etc. Mas exatamente como você disse, o processo criativo, ele não é só a parte da expressão. Aí às vezes a gente fica tentando encontrar coisas para você colocar para fora. Calma, você não está no momento de colocar para fora às vezes. Então, as rotinas, os rituais e as práticas, para quem não tem e quer criar e está escutando ou lendo a gente agora, acho que é importante trazer isso, entender qual é a necessidade, porque como você, por exemplo, encontrou essas práticas, como você sabe hoje o que te faz bem no seu dia, como você sabe hoje que quando você acorda é importante para você ficar 1 hora em silêncio e tal, foi fazendo, foi entendendo o que você precisava e foi mudando também, né? Então, se tem uma pessoa hoje que não tem nada disso, por onde você diria que ela pode começar? Observação. Porque, assim, eu sempre acordei incomodada, sabe? Porque eu já acordava, meus pais são bastante agitados, então quando eu morava aqui com eles, eles já acordam no 220. E era uma coisa que eu sempre me incomodou, mas eu não nomeava como um incômodo. Porque era assim que era a rotina. Então, pra mim, eu que sou lenta, eu que sou devagar, eu que sou, sabe? Então, aos poucos eu fui entendendo que eu sempre acordava ansiosa, eu acordava às vezes num pulo, assim, sabe? Eu já acordava, ai, tá tarde, ai, tô atrasada, ai, por conta dessa criação. Então foi uma coisa de entender, de me separar disso, acho que isso foi uma coisa importante pra mim, sabe? Eu fui criada dessa forma, meus pais têm essa personalidade, mas eu sou diferente. Então, primeiro, me separar, criar a minha própria forma de fazer as coisas e ir entendendo. Então, quando eu comecei eu vou acordar 1 horinha mais cedo, que sempre foi uma dificuldade pra mim, eu era o tipo de pessoa que falava que nunca ia acordar cedo, então eu comecei devagar, assim, eu costumava acordar às 10 da manhã, porque quando eu trabalhava como atriz, era muito à noite, né, eu trabalhava como garçonete à noite, essas coisas assim, então eu tinha a manhã livre. Aí eu acordava às 10 da manhã, já meio que me sentindo, sabe, atropelada pela vida. Então eu comecei, deixa eu tentar acordar às 9, e eu fui adiantando 1 hora. Conforme eu ia, o meu corpo ia se acostumando com aquilo. Eu sei que, obviamente, eu pude fazer isso pela rotina de trabalho que eu tinha, que era à noite, então eu consegui experimentar isso de manhã. Mas, independente da rotina de quem tá ouvindo, cabe em tudo, que é tipo assim, então eu preciso de 1 horinha a mais, deixa eu tentar acordar meia horinha a mais antes pra ver como é que eu me sinto. Aí fica um tempo acordando meia hora antes, aí depois puxa pra 1 hora antes. Eu não sou o tipo de pessoa que é feliz acordando às 5 da manhã. Eu não sou dessa galera do milagre da manhã. Eu não consigo acordar quando está de noite ainda. Isso não me dá uma coisa boa. Tem gente que adora, né?
isso me dá uma coisa muito ruim, de tipo, meu Deus, ainda é ontem, sabe? Não dá. dormi. Não dormi, exatamente. Eu gosto de acordar quando o sol já acordou. Então, tipo, o sol acordou, aí eu já posso levantar. Mas foi muito me testando, sabe? Então, eu sei que eu não consigo acordar às 5 da manhã, 4:30 da manhã, porque eu fui testar. E eu sei que isso não funciona pra mim. Então, eu sou uma pessoa que precisa dormir 8 horas por dia, senão eu fico realmente muito acabada durante o dia. Como que eu sei disso? Eu fui percebendo que todas as vezes que eu dormia 6, 5, eu chegava uma hora do dia, eu tava destruída. Se eu durmo 8, rola tudo direitinho, sabe? Então, foi tudo uma questão de percepção, eu acho, e teste. Eu não vou pegar o milagre da manhã e falar, vou fazer exatamente igual porque tá escrito no livro. Eu vou testar, se não funcionar para mim, até a escrita matinal, muita gente adora, né? Acorda, já escreve o sonho. Eu testei durante muito tempo. Não funciona para mim, eu gosto de escrever mais tarde. Eu não gosto de acordar e já entrar em contato com a escrita. Para mim, o acordar, eu não posso produzir nada a hora que eu acordo. Para mim é um momento de recepção e silêncio. Então é um momento de contemplação. Ou uma meditação, é ficar em silêncio, é dar um tempinho ali, sabe? Mas eu sinto, acho que é tudo teste, assim. E também, acho que tem uma coisa importante para falar aqui, além do teste, é a sustentação da mudança de hábito, sabe? Porque não é fácil você entrar nesse processo de descoberta, porque você já tem um hábito formado. E você vai ter que buscar novas coisas. Então, tem que se perceber muito para ver se você não está desistindo, porque é o desafio da construção de um novo hábito ou se realmente não é para você. Tem que ficar um tempo ali, fica um tempo ali até você entender se realmente não é para você. Mas eu sinto que é preciso se escutar, sabe? A gente acha que a gente se conhece por conta das ferramentas de autoconhecimento. E a gente pega essas ferramentas, a gente pega esse milagre da manhã e a gente pega o que os outros estão dizendo que é uma rotina criativa, produtiva e tenta encaixar na nossa vida sem antes ou sem durante também parar para se ouvir. Isso tá fazendo sentido para mim? Isso cabe na minha rotina? Isso porque tem muitas mulheres que me ouvem às vezes e falam: mas você fala isso porque você ainda não tem filho. Porque o filho ainda não, né? Não... E eu sei disso, é óbvio. Eu consigo dormir 8 horas, eu posso ficar em silêncio de manhã, realmente, não tenho uma criança. E quando tiver, eu vou ter que descobrir como abrir espaços para mim, mesmo naquele processo. E entendendo que se de repente os primeiros meses eu não puder ter tempo para mim, tudo bem, eu tô nutrindo outra coisa, é outro processo. E eu tô usando a gravidez como exemplo, mas eu acho que serve para tudo. Se nesse momento da sua vida, a sua rotina está de um jeito que você não consegue, cara, 5 minutinhos. De repente, o seu momento de conexão vai ser no banho, vai ser fazendo xixi, vai ser no trânsito. Tem gente que pega trânsito e resolve, ao invés de ficar ouvindo notícia difícil ou alguma coisa que estimula, bota uma coisa de conexão, vai, né? Um mantra, sei lá, não sei, mas a gente consegue sim. Eu acho que independente da realidade, a gente consegue independente da realidade e se encaixando em cada realidade, encontrar pequenos momentos de nutrição, sabe? Perfeito. E é um lugar de muita, eu percebo que a gente, esse se escutar, ele começa a entrar num lugar de também honestidade com a gente, porque no fim a gente sabe onde é que estão as nossas distrações, a gente sabe quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente sabe, pode não saber perfeitamente tudo, realmente, a gente está sempre entendendo outras camadas da gente mais profundas, mas o básico, o passo do agora, normalmente a gente sabe. Então, o que eu estou precisando agora e tudo mais. E esse teste, ele precisa
precisa vir acompanhado, pelo menos o que eu tenho percebido no meu processo, assim, acompanhado de uma conversa, além de honesta, muito compassiva, porque senão a gente vira nossa inimiga, é muito ruim. A gente pega uma coisa que a gente quer, realmente, eu quero um novo hábito na minha vida, quero alguma coisa que mude para melhor. Eu sei que todas as resistências vão subir, porque isso nos livros falam também, ó, tuas resistências vão vir, a hora que você quiser mudar, vai vir um monte de coisa, que quer fazer você desistir, que quer, enfim, vai chegar uma hora que você vai entender se é resistência mesmo, e aí você tem que ultrapassar para conseguir criar aquele hábito, ou se não faz sentido para você e é outra rotina, não é aquilo, não é aquele hábito. Mas aí a conversa que você tem com você, como é que você vai se conduzir nesse caminho, e como é que você vai se permitir sentir o desconforto e seguir mesmo assim, e fazer todo esse processo e ir realmente se tornando a sua parceria, o seu amor da vida. Eu digo que assim, enquanto eu não me olhei no espelho e falei, cara, você é o amor da minha vida e é isso, vamos nessa. E aí a conversa muda, sabe? Porque antes eu olhava no espelho e eu só me criticava e tipo, sabe, como é que eu vou conseguir sustentar um novo hábito assim? Não tem como é que eu vou conseguir me colocar em outro lugar sem eu olhar para mim com amor? No espelho eu tô ali olhando e me criticando muito a níveis que me fazem não conseguir. Então, esse lugar da escuta que você trouxe é muito importante. E acompanhar essa escuta com essa conversa que conduz a gente para onde a gente quer e não ajuda as resistências. Parece que você está, às vezes, de mão dada com a resistência, né? Ao invés de estar de mão dada contigo. E você tem que se dar as mãos até para manter a constância, porque você não vai fazer direitinho todos os dias. A vida vai te atravessar, vai ter um dia de cólica, vai ter um dia de enxaqueca, vai ter um dia que os compromissos atropelaram, você não conseguiu seguir o que você se propôs a seguir. Mas o importante é a volta, é como você se resgata das coisas, né, dos atravessamentos também da vida e se mantém novamente no caminho. Se você não tem esse olhar compassivo, que é o que você está falando, e a gente é muito cruel com a gente tende a ser muito cruel. Sim. Então, se a gente não nutre uma outra personagem interna que é alguém mais compassivo, essa cruel, ela vai continuar existindo. Eu gosto de separar personagens, porque eu acho que fica mais fácil da gente lidar. Então, tem uma personagem cruel na minha cabeça? Tem. Tem uma divertidamente carrasca? Tem. Mas tem uma divertidamente que é a líder e que ela fala, não, que é uma líder compassiva, que é uma líder amorosa, que fala, bora, tudo bem que não deu pra fazer hoje, amanhã você faz, vamos lá, mas o importante é que você continue. Tá? Se a gente não nutre essa outra personagem, a carrasca sempre vai ganhar, porque nós não somos programados para ficar mudando o tempo inteiro, a gente não gosta de mudança. A gente resiste à mudança muito. Então ela sempre vai acabar ganhando. Parece doideira, mas realmente separar essas personagens me ajuda a lidar comigo mesma, sabe? Eu tenho várias vozes na minha cabeça. Todas nós temos. E eu acho que a gente precisa defini-las. Essa voz não é a que está cuidando de mim. Essa voz é da carrasca. Essa voz é da que está cuidando. Sabe? A gente... realmente separar, isso é se ouvir, é você entender que você tem várias versões de você na tua cabeça e você escolher para qual delas dar atenção, porque a carrasca, ela tem a função dela, às vezes ela fala umas coisas que você fala, não, realmente ela tem razão. Dá uma olhadinha para isso aqui, né? Exato, precisa dar uma olhadinha pra isso aqui. Não precisava ter falado desse jeito tão grosso, mas assim, eu vou levar pra terapia. Tá? Ela tem sua função. Só que eu acho que a gente não dá só essa função pra ela, a gente dá todas, a gente faz com que ela domine toda a nossa vida. E aí fica muito difícil, né? Nutrir qualquer coisa que a gente queira, fica difícil. Nossa, sim, super. E aí, isso também está super relacionado à próxima pergunta, que é o que você faz quando você sente que algo travou? Na sua vida, nas suas ideias, nos seus projetos, na sua rotina, quando algo travou, assim, travei. O que você faz normalmente para sair da trava, para voltar para o que nós poderíamos chamar de fluxo, e não quer dizer que tem uma ação relacionada, mas quer dizer que você se sente que está no seu eixo de novo? A resposta bonita é: eu me dou um tempo. Agora, o que acontece nesse tempo que eu me dou? Eu surto.
completamente. Porque pra mim é muito difícil ficar parada e travada. E eu vou culpar meu mapa astral. Eu sempre culpo meu mapa astral. Eu sou ariana, eu preciso fazer coisas. Eu tô sempre ativa. Eu tenho lua em Gêmeos, então eu tô sempre ativa e muito movimentada. E muito. É tudo sempre muito. O meu modus operandi, a minha forma de vida, assim, natural, é a ação. Eu naturalmente sou muito ativa e penso muito rápido e faço muitas conexões. Quando algo me para, e aí vem essa trava que você tá dizendo, que pode ser algo emocional, pode ser algo até de doença, às vezes quando eu fico doente, que eu tenho que ficar na cama. Primeiro eu dou uma boa surtada, assim, é muito difícil pra mim. Então eu choro muito, eu fico com raiva. Eu entro em desespero. Tem vezes que eu entro em desespero, tipo, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso fazer, e aí não vai, e não vai. Então a primeira coisa, sendo muito honesta, é entrar em desespero. Aí quando eu entendo, assim, que esse desespero tá vindo porque algo não está avançando, aí o diálogo comigo é: não vai avançar, segura o reggae, para, vamos recalcular essa rota aqui. Então, obviamente, a terapia ajuda muito nessas horas, né, pra gente dar aquela tranquilizada, tanto a terapia quanto algumas outras práticas que a gente tenha, cada um dentro da sua conexão, mas uma meditação. Eu jogo o tarô nessas horas muito, e o tarô sempre me manda a temperança, porque a única coisa que ele me pede é paciência. E aí eu entendo que eu tenho que ser paciente. Não é fácil pra mim ser paciente. Então, eu não sou uma pessoa que lida tão bem com os momentos de trava, assim, lida evoluidona com eles. Eu tenho que tomar cuidado, porque esses são os momentos que pra mim são os mais. Ai, acho que os mais difíceis mesmo, sabe? De me administrar, porque eu vou entrando em desespero. Aí eu tenho que me tirar do desespero e falar, respira. Uma coisa que eu faço muito, que eu descobri que também é uma técnica para quem sofre de crise de pânico, é aquele momento de respira, entra no corpo, sente os seus pés no chão, olha em volta. Aqui, agora, nesse momento, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí eu fico um pouco no aqui, agora, tá tudo bem. Respira. O que você pode fazer agora? Nada. Então não é, vai ter que esperar. Vai ter que lidar com esse desconforto horroroso da paciência e da espera, que para mim sempre é o meu maior desafio, é ser paciente e esperar. Então, eu tento administrar esse caos que surge, sabe? Da melhor maneira possível, que é me conectando comigo, me trazendo para a presença, fazendo minha terapia, escrevendo. Eu escrevo muito, tem muitos textos na newsletter que às vezes são sobre esse processo, sabe? De eu tenho que me entender agora que as coisas estão meio que trancadas ali. Então, eu acho que eu recolho. Eu surto primeiro, depois eu recolho, até sentir que é o momento de voltar. E como que a gente sente, assim? Pra mim, vem, sabe? Aí começa a vir uma ideia, aí começa a vir uma vontade de fazer alguma coisa. Aí vem a solução, às vezes. Tipo, às vezes você acorda, você sonha com uma coisa porque você relaxou. Então, acho que o processo de relaxamento, de falar, ok, descansar na pausa mesmo, sabe? Descansar no caos do travamento. Descansa na trava, descansa ali. Fica ali descansando, porque aí isso abre espaços pra gente pra enxergar de fora, pra dar aquele zoom out, sabe? Você vê de cima todos os caminhos para aí você fluir. Mas enquanto a gente está dentro, a gente não vai conseguir sair. Então eu acho que tem que relaxar na pausa mesmo, tem que relaxar no travamento. Quanto mais você quiser sair dali, mais travada você vai ficar. Então tem que relaxar, igual a movediça. Quanto mais você se mexer, mais você vai se prender ali. Fica paradinho. Não, o que você falou é assim, incrível, porque muitas vezes eu já tentei fazer o caminho da
Ai, da sabezona, né? Sabezona no sentido de, eu já estudei tanto, tem tanto recurso, tem tanta ferramenta, sou terapeuta. Pô, como assim eu não consigo sair daqui? Como assim? Né? A intelectualzana, não, peraí, puxa todos os livros, puxa todas as ferramentas que tem. Como eu não vou sair daqui? Aí eu começo. Só que o que acontece? Quando a gente está no caos, provavelmente a saída dele, ela é completamente diferente do raciocínio mental que a gente normalmente faz. Opa. A solução, ela não tá ali, por isso que travou, é tão óbvio. Travou porque o raciocínio, o caminho que você faz normalmente, não é o caminho que vai te levar para onde você tá querendo ir. Então, travou, você vai ter que encontrar um outro caminho. E aí eu sempre tentei concluir, só que a minha conclusão depende do que eu sei agora. E, gente, meu Deus, a gente tá toda hora aprendendo, para você chegar a caminhos melhores, você precisa abrir o espaço. Por isso que você diz, e aí é aí que eu achei lindo, assim, essa coisa do surta, depois recolhe. Por quê? O surta é você permitir que os sentimentos te atravessem. Isso é o mais importante. Porque se você não permite, aí começa aquela repressão. Você, além de você não conseguir sair dali, você reprime o que você está sentindo, não deixa aquilo passar, não abre espaço, porque a emoção ela vai precisar passar, o sentimento ele vai precisar passar, ele está ali, ele vai ter que ter vazão, né? Você vai precisar dar vazão para ele de alguma maneira. E aí você deu vazão, abriu espaço. Aí pode vir um outro raciocínio que vai partir primeiro desse espaço que foi criado dentro, para depois chegar na mente. É o contrário. Exato. A gente quer que venha pela mente e entre no corpo, mas é o corpo que vai trazer para a mente. Então, muito incrível o que você falou, surta, e aí vamos normalizar o surto aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos normalizar o surto. Tá tudo não bem. Dá pra não surtar. Não dá pra não surtar quando tudo tá um caos. Você vai chorar, você vai sentir raiva, e você tem que sentir, você é gente. Exato. Né? Você é ser humano, você tem que não sentir. Não viramos robô ainda. Não viramos robô Pelo ainda. amor de Deus, as coisas vão atravessar e vai dar raiva, e vai dar revolta, e vai dar vontade de jogar tudo pro alto. Tem que vai, inventa isso, deixa sair, vai, para você poder. Mas eu achei muito legal o que você falou. Achei uma imagem muito boa, Paty, a solução não tá aí. É como se você estivesse dentro de um quarto. E você tá surtando, mas não tá aqui. Não tá aqui. Não tá. E não adianta você surtar, você vai ter que sair do quarto e procurar fora. Não está aqui. Não adianta você ficar nesse quarto surtando que você não acha o seu batom e o seu batom tá lá no banheiro e você tá surtando, tentando achar ele aqui. Eu achei muito boa essa imagem. Não tem como. É isso. Eu sempre, hoje em dia, eu me permito o surto gente, o surto, ele traz tanta informação. Eu me lembro muito que eu tive um processo, especialmente, é importante dizer que a gente normalmente trava naquilo que é muito importante pra gente. Naquilo que é precioso, que a gente quer, um caminho que a gente quer seguir, uma mudança que a gente está fazendo. Aquilo que a gente quer realmente, assim, tem uma necessidade ali, tem uma vontade, tem um desejo, tem uma coisa. E aí, como aquilo ali você tá entrando em contato, e óbvio que a gente não vai saber tudo, é lógico que vai travar. E aí, quando trava, vem as emoções, vem os sentimentos para te trazer também mensagens e te levar para esse outro caminho de uma resposta que você ainda não tem. Eu lembro de uma vez que eu acho que eu estava criando alguma coisa de trabalho e eu senti um medo gigantesco. Eu sentei na frente do meu altar, acendi uma vela e disse, ok, medo, venha. E comecei a chorar. No final, me acalmei, respirei e veio uma frase assim, eu tenho medo de perder tudo e de ficar sem nada. Foi isso que veio assim. E daí cara, aí eu fui entender da onde que vinha tudo isso, aí foi todo um processo para conseguir, ok, o que é ficar sem nada? O que é? Tinha uma criança ali, provavelmente, que estava com muito medo enfim, de não conseguir, sei lá, ter vínculos, ou não conseguir sustentar as coisas que ela tinha na vida. Ficar desamparada mesmo, né? Uma sensação de desamparo, uma sensação de despertencimento, de solidão, que aí é isso, a gente está experimentando a individualidade, a gente é parte do todo, pelo menos na minha visão, mas a gente está experimentando a individualidade, e experimentar a individualidade dá a sensação de solidão. Então, são duas faces de um pertencimento. A solidão, a individualidade é um pertencimento a si. A parte do todo é um pertencimento do todo, de um plano maior, de uma, sei lá.
enfim, do universo, de Deus. Então, tudo isso vai trazer para a gente mensagens, e por isso, de novo, eu vou reforçar, normalizemos o surto, porque ele traz, eu jamais ia conseguir fazer o raciocínio, eu tenho medo de perder tudo e de ficar sem nada, do nada, assim, não, tive que entrar em Não é quando você tá feliz, né? sabe? Entendi, eu tenho medo disso aqui. Não, sabe, assim, não. Então, assim, entrar em contato e surtar mesmo, gente, assim, é tudo. E aí a gente aprende a surtar de maneiras não, como é que eu vou dizer, não perigosas, não violentas com o outro, com a gente e tudo mais. Porque é isso, surtos e surtos, né? Como é que eu passo pelos meus surtos? Eu fico de frente pro meu altar, eu vou escrever, eu choro, eu vou tomar um banho, eu vou mergulhar, eu vou correr. Tem vezes que eu surto e a melhor coisa é correr, sai correndo meio filme, né? Até esqueci o nome do filme que o cara sai correndo. É isso, sabe? Então, aprender também esses surtos. E aí eu sinto que esse aprendizado tem muito a ver com a próxima pergunta também, que é o que você tem aprendido com o tempo, o seu tempo de criação, o seu ritmo, e como você sabe quando é tempo de seguir, quando é tempo de parar. Qual é a sua relação com o tempo das coisas, o seu tempo, enfim, tudo que está relacionado ao tema tempo. Acho que é o meu maior desafio, porque eu sou bastante imediatista. Eu adoraria que as coisas acontecessem na hora que eu penso que elas deveriam acontecer. Acho que é o meu ponto de rebeldia, assim, sabe? Acho que a minha briga é com o tempo das coisas. É onde eu brigo e onde eu aprendo muito, assim, né? Onde eu aprendo a entregar. Eu sinto que é muito recente a minha decisão de me entregar um pouco ao tempo, de falar, ok, estou fazendo a minha parte, tô indo, não deixo as pontas soltas, mas o tempo não é o meu. O tempo é dele. O tempo é tempo. O tempo é dele próprio. O tempo é uma entidade, é ele próprio. Então, ele decide quando vai ser, mas eu me coloco à disposição dele, fazendo a minha parte, fazendo o que eu preciso, só não me cobrando que eu o controle, porque eu não vou controlar. Ele é livrão, ele é o que ele é, e assim, né? Quanto mais você tenta controlar o tempo, mais ele foge de você. Então, decidi ter essa relação mais generosa, mais respeitosa com o tempo, sabe? Mas eu sinto que isso veio muito de. Eu acho que isso vem com o tempo. Eu acho que isso vem com o tempo. E eu acho que ainda vai melhorar mais. Eu acho que eu ainda sou muito recente em conseguir lidar minimamente bem com o tempo. É muito recente eu ter começado a criar essa relação mais amorosa com ele, sabe? Eu tenho exercitado mais a minha paciência e eu acho que é no ponto de entrega, sabe, Paty? Acho que de entender assim, o que está verdadeiramente ao meu alcance. O que está verdadeiramente ao meu alcance pode ser nomeado. Assim, não é nada fora do comum. Pode ser nomeado. Eu preciso fazer isso, isso e aquilo. O que não está ao meu alcance é sempre o quando. O quando nunca está ao meu alcance. Então não adianta. Então eu solto. Eu solto e permito que o tempo faça o trabalho dele. Eu não acho. Eu acho que só não é fácil essa relação, e eu acho que eu tenho estudado um pouco sobre isso para poder também ter uma relação melhor com o tempo. Eu acho que só não é fácil essa relação porque a nossa relação cultural e social com o tempo ela é difícil, né? Tá todo mundo atrasado. Tá todo mundo já deveria, né? Eu tenho. Esses dias eu tava vendo o vídeo de um casal que eu e o Lucas a gente adora ver, que eles estão construindo. Compraram um terreno e aí construíram a casa, aquelas coisas assim. E a menina tem 24 anos. E ela já viajou, tipo,
a América Latina inteira, e ela tem um terreno de mais de 1.000 metros quadrados e construiu a própria casa, e agora tem uma cabana que aluga para Airbnb, e aí agora ela tá grávida, e eu fiquei, Senhor da amada, eu tô com 34, fazendo contagem de óvulos, contando plano de saúde, falando, será que vai dar pra fazer agora essa criança? O que eu vou fazer? Eu não tenho um terreno. Eu entrei, assim, teve um dia que eu entrei em desespero de novo nisso, sabe? Que eu falei, 24? 24? Eu tenho 10 anos a mais que ela, eu não tenho 1/10 do que ela tem. Aí começou, aí eu, cada história é uma. E outra, eu tô vendo o resultado, só que essa menina tem esse relacionamento desde os 14, coisa que eu não, né? Então, assim, ela começou um processo muito antes de mim. Quando ela tinha 19, viajando o mundo, não sei o que, o que eu tava fazendo aos 19? Outra coisa completamente diferente. É natural que ela, aos 24, conquiste coisas que aos 34 eu não, porque nós estávamos fazendo coisas, nutrindo coisas diferentes com essas idades, sabe? Então também a gente precisa parar de comparar o resultado, né? A gente sempre fala isso, que é um grande clichê, mas a gente segue fazendo. Eu sinto que eu tenho tentado olhar para as pessoas até que eu consumo, que eu vejo de criação de conteúdo, para não entrar numa parada de comparação, porque a minha comparação vai muito pelo tempo, vai muito pelo, mas a pessoa já conseguiu, mas a pessoa já fez, e eu, é sempre nesse ponto, eu tento pensar exatamente isso, mas o que ela fez antes? Qual foi o tempo que ela passou nutrindo isso para chegar até aqui, sabe? E o que eu estou nutrindo? Nesse tempo que essa pessoa estava nutrindo isso, o que eu estava nutrindo? Dentro do que eu estou nutrindo, quais são os frutos que eu já estou colhendo? Que são meus, que são os meus frutos, né? Da minha trajetória, da minha vida, que foi eu que plantei a semente lá atrás e que agora eu tô vendo germinar. Então, calma, sabe? Esse tempo de. Eu me recorro muito à natureza para entender. Não é nem entender, porque não é racional, não é entender racionalmente, mas eu sinto que é para aceitar. Porque eu tenho dificuldade de aceitar o tempo. Então, eu acho que eu recorro à natureza, eu recorro ao tempo que de fato leva para você construir algo verdadeiramente sólido no mundo. O tempo não é para ontem, né? As coisas na natureza elas são muito demoradas. Lá no Rosa, você que também está em Floripa, tem a temporada das baleias, né? Eu adoro a temporada das baleias. A gente tem que esperar chegar junho, julho, lá, que elas vão chegar, e elas vêm de uma jornada, se não me engano, de meses para chegar lá. Para poder ter o filhotinho e aí esperar o filhotinho se adaptar à água, se adaptar a tudo para poderem voltar mais não sei quantos meses de onde elas são, mesmo que acho que é da Patagônia. Então, a natureza ela opera nesse ritmo e o que não permite que a gente opere nesse ritmo não é algo nosso, é algo mais social e cultural, sistemático assim, do que nosso. Então, eu acho que sempre vai ser um pouco desafiador essa relação com o tempo, porque o externo vai sempre cobrar da gente que a gente tenha um tempo mais acelerado do que o senhor tempo exige. E aí a sensação de atraso é maior. Então, eu tenho estudado e tenho me colocado nesse espaço de entender que o tempo das coisas não é esse tempo cultural, esse tempo social. O Perfeito. tempo é outro, sabe? Mas Nossa, é difícil. É difícil. O que tem me ajudado muito também, fazendo um complemento, que o que você falou é sensacional, eu acho que faz todo sentido. E uma coisa que me ajuda também, que foi, porque eu me via nessa relação do atraso, porque eu tenho 39, e assim, meu Deus, eu fico olhando para essas pessoas de 24, de 30, enfim, e eu fico, meu Deus, Sério? e agora? Eu vou 40. E tipo assim, o que rolou aqui que eu ainda tenho a minha vida inteira para construir, me parece, pelo que eu tô entendendo. Mas aí é que tá, eu tento olhar por uma perspectiva que é meio assim, pensa na nossa configuração astrológica, para quem gosta de astrologia ou para quem, enfim, se conecta com personalidade, qualquer coisa.
o que vai acontecer com a vida de cada indivíduo? Cada indivíduo vai ter lugares, aspectos da vida que vão ter mais dificuldade ou mais desafio e outros menos. Quando você olha uma pessoa bem-sucedida financeiramente, eu procuro pensar que simplesmente ela não tem esse desafio na vida dela. Acabou. Eu tenho, ela não tem. Acabou, porque ela escolheu que ia vir rica e ia ter desafio com relacionamento, ia ter desafio com família, ia ter desafio com qualquer outra coisa, menos dinheiro, sabe assim? E eu escolhi que eu ia ter que aprender a lidar com dinheiro e pronto. Então, às vezes, quando eu vou para esse lugar de comparação que é muito cruel, que tipo, eu deveria estar nesse lugar da minha vida e não tô, tá? Será que essa pessoa tem esse mesmo desafio que eu? Sabe? De escolher, por exemplo, o meu desafio. Assim, todo mundo tem, mas umas pessoas em níveis maiores, outras em níveis menores, outras um aspecto pega mais na vida, outras não. Tem gente que já vem com dinheiro, não é porque é herdeiro, não sei o quê. Você vai ver a pessoa em outros aspectos da vida dela tem muitos desafios que não são os mesmos que os nossos. Então, sabe, eu acho que ajuda muito a gente parar com esse negócio de comparação. A gente já sabe que o que a gente vê é um recorte, mas tem essa coisa do desafio maior para cada um, sabe? Sim. Às vezes a gente eu vejo que um dos meus desafios principais, que impacta muito na relação com o trabalho, com o dinheiro, com tudo, é o desafio de entender, compreender e reconhecer meu valor. Então, esse desafio, ele tem muitas reverberações em muitas áreas da minha vida, e aí não é que o problema é que, sei lá, eu deveria... como se existisse um problema, mas eu deveria estar em outro lugar da minha vida. Peraí, mas há quanto tempo eu estou lidando com essa questão de valor? Há quanto tempo essa questão do valor foi inconsciente para mim? E só agora, pouco tempo atrás, eu tenho noção do impacto. Antes, não, eu estava vivendo ali e para mim eu estava fazendo meus planejamentos, estava querendo chegar a lugares X, mas eu nunca nem acreditei que eu poderia. Lá no fundo, eu nunca nem acreditei que eu poderia. Então, eu acho que entender também onde está o nosso desafio Sim. e o tamanho dele, a profundidade dele, ajuda a gente a se relacionar melhor com o tempo, né? E aí a gente entende qual que é a profundidade do negócio que a gente está lidando, sabe? Que às vezes é muito maior, às vezes tem a ver com uma questão estrutural que sustenta um chão que você pisa, um chão interno. Então, muda tudo também. Então, só fazendo esse complemento, assim, porque... eu sinto o mesmo que você, né? Eu fico assim, meu Deus, eu tô 40 anos. Mas eu acho que faz todo sentido, porque astrologicamente o meu desafio é justamente o tempo. Porque as coisas, eu tenho muita coisa em Capricórnio, na casa 10, para quem é de astrológicos, que é a casa da carreira, que já indica que a minha construção de carreira, ela leva tempo. Capricórnio não é da noite pro dia que as coisas acontecem. Capricórnio é construção. É tijolo por tijolo, é calma, aos poucos eu vou subindo essa montanha, não é assim, é criação de estrutura. E em paralelo com esse sol em Áries, que é tudo para ontem. Então eu falei, claro que eu ia ter um sol e um ascendente em Áries para gerar esse desafio, que é a minha missão aqui é a construção das coisas, tijolo por tijolo. Mas eu sou imediatista. Então, o meu desafio eu preciso aprender a ser paciente e respeitar o tempo. Então, essa pergunta que você fez é o meu maior desafio. É o meu maior desafio, que é ser paciente. Mas eu sinto que, aos poucos, com muita terapia e o que você falou, um olhar muito compassivo e generoso comigo, de entender que esse é o meu desafio, que nem você colocou. Esse é o meu desafio. Então vamos atravessar esse desafio, né? Com os surtos que virão, mas com paciência também, com amorosidade para lidar com isso também. Sim, não, totalmente. E, bom, o que tem te deixado mais animada nesse momento? O que tá assim, nossa, isso aqui, meu Deus, eu tô muito animada com isso, tá? Tomando os meus dias, meus pensamentos, as emoções, eu tô muito alegre com isso. Agora tem sido o meu evento presencial, a Residência Criativa. Eu acho que o que tem me deixado muito animada é perceber que o meu trabalho tá indo para um caminho que eu... Aí eu acho que eu vou dar um testemunho da confiança do tempo aqui, porque eu sinto que o meu trabalho está indo para um caminho que eu sempre quis,
num tempo que não foi o meu. As coisas, elas vêm... eu recebi 2 convites, né? O primeiro lá em 2023, que foi para guiar a Amazém, lá na Amazônia, que é um evento presencial que eu guio todo ano na Amazônia. Não era uma coisa que eu estava procurando ativamente. Era uma coisa que eu queria muito e não... Só que, olha só, eu achei que como eu não estava prestando atenção, tipo, queria fazer isso, mas não fui atrás de tentar fazer isso, eu abri espaços para que a vida operasse. Porque eu também sou muito Felícia com as coisas. Lembra da Felícia que agarrava os gatinhos? Eu sou muito Felícia. Quando eu quero um trem, eu sou a Felícia. Aí eu quero agarrar aquilo. E às vezes você sufoca a oportunidade, a possibilidade de tanto que você quer, sabe? Eu entendi que eu também precisava ser menos. Ai, vou fazer outra parada. Do Senhor dos Anéis, o Sméagol com o anel, sabe? De tanto que eu quero, deixa esse anel escapar. Eu sempre fui muito assim com as coisas. Eu quero tanto que aí eu fico obcecada naquilo e aí aquilo se esvai porque não tem como circular a energia quando você sufoca, né, de tanta vontade assim. Então, quando surgiu a Amazônia, era uma coisa que eu não pensava que era uma possibilidade. Então eu me abri e surgiu. E surgiu, na Amazônia eu nunca tinha pensado. Eu só tinha pensado em guiar vivências presenciais. Agora a natureza, sei lá, foi fazendo o seu trabalho, Deus foi fazendo o seu trabalho, as deusas, enfim. E aí agora que surgiu a possibilidade em Pernambuco, da residência criativa, foi a mesma coisa, porque eu já estou mais consciente de para onde eu quero levar esse trabalho, mas é uma coisa que eu não estava conseguindo depositar tanto minha atenção de ir atrás por conta dos outros processos que eu tinha. E eu estava pensando, eu vou finalizar esses processos para eu ir ativamente atrás das coisas e poder fazer essas residências criativas em vários lugares. Eu não precisei. Me surgiu um convite. Então, essas 2 possibilidades, elas me deixam muito animada, assim, e muito, muito feliz, porque eu tenho muita dificuldade de ter fé. Porque eu sou muito crítica. Bastante. E a minha relação com a fé, ela é levemente cética às vezes, assim, porque apesar de eu ser bastante espiritualista, ter bastante confiança no divino, é como se, assim, eu nunca acreditei nesse negócio de, Deus vai mandar, Deus vai prover, porque eu acho injusto. Por que para uns e não para outra? Esse é sempre o meu questionamento, sabe? O que me fez começar a me abrir e entender que às vezes as coisas chegam não é por merecimento, não é porque Deus me escolheu. É uma questão de movimento. Aí eu vou mais pro Kybalion, para quem gosta de hermetismo. É uma questão de movimento. Eu movimento a minha intenção de que eu quero fazer tal coisa, me abro para receber, energeticamente aquilo vai movimentar, só que não vai chegar na hora que você quer. Então, né? Existem várias condiçõezinhas, assim, eu sinto, para realmente as coisas chegarem até você. Uma delas é só abrir e sustentar só o espaço aberto, sem querer preencher, né? Então, eu sinto que essas 2 situações, elas foram me restaurando um pouco a fé e me fazendo ficar um pouco mais... Eu falo que é a fé na vida, de soltar a rédea e permitir que a vida faça o seu trabalho. Sabe, eu tô fazendo... Agora tá com você porque eu não sei fazer isso acontecer. Então agora tá com a vida, me ajuda aí. Não sei fazer. Tem me restaurado essa fé, por isso que eu tô tão feliz, assim, de entender esses movimentos que são gerados a partir dessa abertura de espaço, sabe? Porque é muito difícil para mim, eu sou muito cabeçuda racional, gente, eu sou nerdola demais. E aí tudo eu critico, tudo eu raciocino. E tem um senso de autorresponsabilidade muito grande também, eu acho, né? Muito grande. Tipo assim, como é que o negócio vai acontecer se eu não fizer nada a respeito? Mas é aí que tá o pulo do gato, né? Exato! Porque não é não fazer.
fazer nada. Tipo, eu fui entendendo que, assim, tudo que eu tava fazendo, por exemplo, a Residência Criativa de Pernambuco, ela veio de uma pessoa que me segue, me acompanha, então tudo que eu tava fazendo de nutrição desses canais de conteúdo, de dar as mentorias, todo esse movimento, ele está pavimentando o caminho. Não é porque eu não fui ativamente lá buscar um lugar para dar a residência que eu não estou pavimentando o caminho. Às vezes a gente acha que porque a gente não está agindo direcionadamente para a coisa, a gente não está fazendo nada. Só que não é, tudo pavimenta. Todas as atitudes que a gente vai tendo, elas terão uma consequência, né? E elas fazem parte dessa construção dos nossos desejos também. Total. Estão nos preparando. O que eu penso, assim, é que o que eu faço hoje, por exemplo, o ano passado que eu comecei com as palestras, imersões e tal, eu não teria conseguido ancorar uma palestra, uma imersão, se eu não tivesse passado pelo que eu passei antes. Então, às vezes, a gente quer uma coisa na nossa cabeça, mas às vezes a gente ainda nem está pronta, e quando eu digo pronta, não é pronta 100%, mas pronta para sustentar aquele processo específico, porque falta algumas pecinhas que você precisa viver, experienciar na pele, que vão construir o que você vai trazer naquele momento, presencialmente, ou seja, qualquer outra coisa. Então, o tempo, ele tem muito a ver com isso, com a construção interna, para que a gente consiga realmente sustentar o nosso desejo, porque às vezes a gente tem um desejo, a gente sabe que dá conta, mas às vezes a gente energeticamente ainda precisa passar por algumas coisas, emocionalmente, mentalmente, um monte de coisa precisa acontecer para aquilo se manifestar, para que aquilo chegue para você, ou mesmo que a gente vá. Mas essa construção, ela está acontecendo o tempo inteiro. E como é bom quando o convite chega daquilo que você pediu. Tipo assim, eu acredito que isso é o normal. Só que eu também tenho essa dificuldade com a fé. Eu tenho super, porque eu tenho esse senso de responsabilidade que vai para um general, assim, eu sempre falo, é o general que fala assim, beleza, tem essa intenção, então ok, quais são os passos para chegar até lá e quando que isso vai acontecer? É meio assim, sabe? Sim. Então, né, é meio assim, então segunda eu faço isso, terça eu faço isso, quarta eu faço isso. É isso, sabe? Só que aí nunca acontece dessa forma, porque não é assim que a vida acontece. A construção, que ela é a mais... O alicerce, ele vem no banho, ele vem na viagem, ele vem na escrita. Do nada, entre aspas, assim, né? Do nada, que não é do nada. Ele vem quando você abre espaço. Exato. Ele vem quando você abre espaço. Abrir o espaço, o negócio acontece, assim. Mas é muito... Esse general que você falou, que o meu é igualzinho, e o meu também tem o general do mas por que vai acontecer com você e não vai acontecer com outras pessoas? Por que você tem que ser a escolhida de receber isso? Então, assim, se eu falar, a oportunidade veio até mim, que foi o que aconteceu realmente com essa de Pernambuco, aí vem, mas por que com você e não com fulano? E aí a minha resposta para isso tem sido porque eu venho nutrindo isso. Esse é o meu caminho. Essa é a minha história. Eu venho nutrindo esse desejo, eu me abri para receber esse desejo e isso vai acontecer comigo. E aí as outras pessoas que nos ouvem terão outros desejos, igual a gente estava falando da menina lá do sítio. Não era meu desejo aos 24 anos ter um sítio e ser mãe. Ela tá colhendo aquilo que foi o desejo dela e ela abriu espaços e ela nutriu, trabalhou, enfim, blá blá blá. E tá colhendo isso, assim. Mas eu tenho que lidar com esse pensamento crítico o tempo inteiro, que eu acho que é importante a gente ter, de entender as diferenças de onde a gente vem, dos privilégios e tudo mais. Mas também quando a gente fica preso demais a isso, a gente não consegue pegar a nossa vida, tomar a nossa vida mesmo e falar, tá, mas essa é a minha história, esse é o jeito que eu vim viver essa vida. Então deixa eu vivê-la do melhor jeito possível, deixa eu aproveitar as oportunidades que eu tenho, deixa eu me abrir para viver, sabe, a maneira como eu preciso viver realmente, do que ficar me lamentando e fechando os espaços, porque daí não adianta de nada. Nada. Aí, de que serve essa existência se a gente ficar só se fechando, né? A gente precisa realmente se abrir. Mas esse é um conflito, assim. Total, e se dar a oportunidade de acreditar no seu próprio desejo, sabe? Exato. Assim, eu tenho muitos desejos, mas eu acredito realmente neles. Eu acho que aí, sabe, quando
você fala de caminho, me vem muito isso, porque às vezes a gente tem os desejos, tem sonhos, tem coisas que vêm na nossa cabeça, mas eu não ancoro esse desejo. Ou Exato. seja, o primeiro passo de ancorar o desejo é acreditar nele. Às vezes eu tenho um desejo, mas é igual a gente faz aquelas imagens, né, na cabeça. Por exemplo, eu tenho o desejo de cantar numa banda de forró. Eu já falei até com o pessoal da banda que eu gosto, falo, gente, eu queria muito, eu tenho esse desejo de cantar uma musiquinha só. Eles falam, não, vamos lá. Aí tô treinando. Só que assim, muitas vezes, antes de eu acreditar que eu poderia fazer isso, vinha já uma coisa, ai, nada a ver, você nem canta. Ai, as pessoas vão rir. Ah, não sei o que, não sei o que. Então você nem se dá a oportunidade de deixar aquele desejo criar nenhuma raizinha, nada, zero. Então o desejo, ele morre, ele vai morrendo. Ele vem, não é que ele morre, ele sempre vai estar ali te cutucando, mas enquanto você não acredita, você não abre esse espaço, né? E aí a coisa não... Aí não tem... Não enraiza, e aí você se frustra e talvez adoeça. Porque o desejo, ele não vai a lugar algum. Mas ele pode se transformar, ele pode amargar. Isso aí é. E aí um coração cheio de mágoa, a gente já sabe, né, gente? Exato. Bom, vamos para um Responda Rápido agora. Ai, meu Deus. Primeira coisa que vier na cabeça, sem pensar muito. Esse é fácil, fiz um facinho pra gente trazer uma leveza. Então vamos lá. Um cheiro que te lembra de quem você é. O meu perfume de rosas que eu comprei em Buenos Aires. Ele é artesanal, feito lá por uma artesã, daquele jeito de pegar o óleo mesmo da rosa, sabe? Não sei o que lá, que pinga o negócio. Enfim. E eu sou louca por esse cheiro, porque tem uma magia que eu contei uma vez na newsletter, que eu encontrei o cheiro exatamente da rosa que eu vi lá no Rosedal, que eu me apaixonei. Então eu sou... E eu lembro de cheirar a rosa e falar, nossa, eu queria um perfume com esse cheiro. No dia seguinte eu encontro a loja do Absoluto Nada, exatamente com esse perfume. Então eu sou muito apaixonada por ele. E eu tenho Qual que ir que é lá a buscar rosa mesmo? É amarela? Qual que é? É uma alaranjada, uma rosa alaranjada, bem grandona, assim, coisa mais linda do mundo. Eu sou louca por esse perfume. Ai, eu lembro dessa news. Uma paisagem que te inspira. A da varanda lá de casa, atualmente, que eu moro lá na Praia do Luz. Lá todo mundo conhece mais como Praia do Rosa, né, gente? Mas Praia do Rosa é uma praia, a cidade é em Imbituba e tem a Praia do Luz. E eu moro na Praia do Luz e quando eu acordo e vou lá na varanda, aquela paisagem me inspira muito. Lindo. Uma pessoa que te atravessou com a sua arte ou a sua palavra. Ou que te atravessou recentemente, ou que te atravessa com a arte ou com a palavra, com alguma coisa que... Eu sinto que é a Viola Davis, a atriz Viola Davis. Eu sou muito fã da Viola Davis. Tem outras pessoas, tem muitas pessoas, mas a primeira que veio na minha cabeça quando você falou foi a Viola Davis. Eu amo essa mulher. É uma biografia, eu li por indicação da Ina. Eu li por indicação e assim, ó, eu demorei umas semanas para processar a biografia dela, porque é fortíssima, é assim, ó, muito potente, muito, muito, muito. Chama Em Busca de Mim. É muito forte, esse livro é maravilhoso. Ela, pra mim, é uma das atrizes mais magníficas, assim, do cinema. É surreal o que aquela mulher faz, sabe? E pra você ser uma atriz foda, você tem que ser muito empática. Porque senão você não sente. E ela sente pra caceta. Então, eu acho ela foda, foda. Ela é. E eu amo que ela parece uma tia do Zap no Instagram, postando memes, e que ela ama o Brasil. Eu amo, assim, a melhor coisa pra mim é seguir Viola Davis, porque eu tô sempre vendo os memes da vez. Eu adoro. Ela é maravilhosa. Eu acho até que ela tá patrocinando, enfim, participando de algum projeto aqui do Brasil. Eu vi alguma coisa abriu assim. eu não sei, se eu não me engano, a produtora dela abriu como se fosse um bracinho aqui chama Axé. Eu acho que é uma produtora que ela abriu aqui, inclusive, pra enaltecer. Foi lá em Salvador pra enaltecer os artistas brasileiros. Ela é foda. Essa mulher é foda. Eu sou muito apaixonada. Muito bom. Muito bom. O que mais te tira do sério? Lentidão.
Eu odeio gente lerda na minha frente, na rua. Uma vez eu recebi hate porque eu falei isso no conteúdo. Gente, eu vou respeitar uma pessoa idosa, uma pessoa PCD. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente lenta que para no meio da rua pra cochichar, fica fofocando e não anda direito e eu tô atrás querendo passar. Ódio. Tenho ódio. Computador lento, qualquer coisa lenta me tira do sério. É o que mais me irrita. Ai, muito bom. Uma música que te reorganiza. Me reorganiza. Ai, meu Deus. Me reorganiza. Pode ser até um ritmo, tipo, eu preciso colocar uma ordem aqui no meu caos. Qual que é normalmente o que que vem? Se é música, no caso. Pra botar ordem, assim, normalmente quando eu tô muito caótica, eu escuto muito música tipo Sufjan, que é aquele que fez a trilha sonora do Call Me By Your Name. Eu acho que é um folk, um indie folk, assim. Eu acho que é tipo isso. Ouvir esse tipo de música, eu ouço para criar, eu ouço para escrever, eu ouço para trabalhar. Normalmente é o que me traz foco, sabe? Tem até um cara no YouTube que eu sigo por causa do Thiago Henrique do Tira do Papel, que Uhum. ele indicou que chama Kulu, ele escreve Kolo. O cara fica tocando uns instrumentos, um trompete, assim, tal. É só instrumental e ele faz umas lives instrumentais e eu sempre ouço ele para trabalhar. Eu amo muito. Ai, já vou, Então, não conheço. eu odeio lo-fi porque fica aquela batidinha e a batidinha me irrita. Eu me irrito com coisas repetitivas, assim. Mas ele não é, ele é tipo um jazz, uma coisa assim. Esse tipo de música, um indie folk ou um jazz, elas me centram. As- Já vou buscar. E vou, inclusive, colocar no link do Ai, gente, negócio eu aí no amo. Eu só começo. trabalho escutando ele agora. Ele é maravilhoso. Ai, que massa, adorei, adorei. Algo que você fazia criança e que você tem vontade de resgatar. Ai, eu sou muito a minha criança ainda, mas Ah, muito bom. Criança tá em dia. eu sou muito a minha criança. Mas eu acho Segurar umas que lesmas. Fiquei pensando, me veio a tua pegar os imagem. bichos, eu ainda pego os bichos. Quando eu fui lá pra Amazônia, só eu que pego a perereca lá que entrou no quarto na mão pra tirar. Isso, eu ainda tenho, sou muito a minha criança ainda. Eu não tenho medo, só tenho medo de barata, gente. De resto, eu pego tudo na mão. Mas eu acho que o entusiasmo, eu acho que a minha criança ela era mais entusiasmada, assim, sabe? Mais amostradinha também. Eu tinha um pouco menos. Eu sempre fui tímida, mas eu era mais líder. Eu sinto que eu sou hoje, mas eu era como uma boa criança, uma líder mais destemida em ser líder, sabe? Tipo assim, deixa eu que vou resolver, não sei o quê. Muito, muito cara de pau mesmo, muito entusiasmada, essa coisa fresca que eu acho que é difícil a gente retomar na vida adulta. Eu sinto que eu sou muito ela, eu ainda sou ainda lidero, ainda encabeço coisas, ainda sou bastante criativa e entusiasmada, mas às vezes eu sinto falta dessa despreocupação, sabe? Ai, só ser, vou só fazer aqui. Acho que é essa leveza, essa despreocupação, assim, eu sinto falta às vezes. Ai, amei, amei. E sinto até que no mundo isso faz muita falta, e talvez por isso que a gente deixe para trás, né? Porque é isso, essa seriedade, às vezes. Eu, quando vou fazer um planejamento estratégico, dificilmente eu chamo essa criança. Então, É porque tipo, esse entusiasmo, essa. Aham. essa Mas é isso que dá a brincadeira. vida. É isso que dá alma, né? E é isso que faz com que a gente crie também desse outro lugar que é mais conectado que tem uma antena mais aqui do que só mental, né? Então, ou até junto, enfim, com emoção e tudo mais, que é Tem muito uma essa outra coisinha assim, que eu lembrei que eu tô querendo voltar a me expressar através das roupas como eu me expressava quando eu era mais nova. Não, obviamente, vestindo a mesma coisa, porque, né, não dá. Mas
Mas eu sinto que eu basiquei demais, assim, sabe? Eu Ai, sempre sim. fui uma criança colorida, que gostava de experimentar uma saia por cima de um vestido com uma bota, não sei o que lá. E não faço mais isso. E eu tô achando que a gente tá tudo caretando com roupa, a gente tá ficando tudo Aham! básico e chato. Eu tô doida pra comprar maquiagem colorida. Tô ensaiando, assim, comprar uns lápis Isso. azul, verde. Porque eu fui pra Ibiza, quando eu fui pra Espanha, Ibiza era assim, chapelão Texas, aí uma blusa verde-limão, uma calça rosa, e assim, as pessoas se expressam lá de um jeito, todo mundo ama, todo mundo, não na rua no dia a dia, mas você ia na rua no dia a dia também, mas assim, você ia nos lugares e tinha essa coisa da expressão a partir da tua aparência que eu fiquei impressionada. Eu fiquei assim, que é isto que está acontecendo aqui? Tão legal, e ninguém fica olhando, reparando, pelo contrário, as pessoas super gostam. E claro, com certeza a gente vai chamar atenção quando começar a fazer isso, mas que massa também, Que massa! sabe? É a minha expressão, é o que eu gosto de fazer, de me vestir. Eu sinto falta disso, assim, eu expresso aquilo que eu sou e que eu gosto, não o que eu acho que passa mais, não sei o quê. Eu acho que eu cheguei num ponto agora que tudo bem, eu entendi como me expressar, como eu quero ser vista, a partir da seriedade, da coisa do trabalho. Agora eu tô entendendo como eu quero ser vista mesmo, assim, como eu quero que as pessoas olhem e falem assim, a Inara. Então, Aham. eu tô querendo trazer essa criança pra compor isso comigo, assim, um pouco. Ai, adorei, adorei. Quando você começar a falar, ó, essa aqui é minha criança. Eu quero ver o que Então, que é. Ai, tem uma news que você falou sobre isso que eu me lembro muito. Eu acho que você falou sobre essa questão da roupa. Eu amei, amei. Essa é uma coisa que tá na minha lista aqui também, porque faz todo sentido. Eu acho que traz essa vivacidade pra gente, né? Claro que sim. cada um vai ser de um jeito, mas essa coisa pra mim da expressão física, eu me lembro muito, muito bem de uma vez numa terapia, numa sessão com a minha terapeuta, e aí ela falou com essa coisa da roupa, daí eu quero me sentir, tipo, confortável, eu quero que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou, eu quero, enfim, fiquei falando um monte, argumentando um monte de coisa, mas o que realmente é a sua expressão? Daí eu travei aqui. Travei, e daí veio muito essa coisa do que o outro ia falar, né? Do que o outro ia dizer, do que eu ia passar, e essa coisa do lugar da mentoria, do lugar enfim, de ser uma pessoa que traz alguma informação, alguma coisa. Às vezes, não sei se para você acontece isso, mas às vezes não me traz uma coisa de que eu não vou, dependendo do que eu falar ou de como eu me vestir, eu não vou Passar tá autoridade. trazendo um resultado. Eu vou estar distorcendo o resultado que eu trago para a pessoa, sabe? Ela não vai mais Total. acreditar naquilo que eu trago. Total. Isso passa muito aqui também. É disso mesmo que eu tô tentando me desvincular. Desvencilhar. É. Sim, boa, boa. Bom, a última coisa que te fez chorar. Não precisa ser Hum, chorar de uma coisa que te entristeceu, pode ser chorar, inclusive, de uma coisa que te fez muito feliz. Foi lá na Amazônia. Foi lá na Amazônia. A última coisa que me fez chorar foi a despedida do processo. Sempre me faz chorar muito. Quando a gente faz a roda de encerramento, que vão rolar os agradecimentos, porque eu sempre me emociono de fazer parte daquilo, assim. É muito surreal para mim trabalhar guiando uma vivência ao lado daquelas mulheres, assim, sabe? Que eu sou uma das, né, das guias. Eu sou a guia que fica mais próximo do grupo, que vai trazer as práticas para o grupo, porque normalmente é um grupo grande de mulheres, são 20 e poucas mulheres. Eu trago as práticas para elas poderem, enfim, se abrirem para receber tudo que a gente vai. Mas a gente ouve as histórias das mulheres líderes ribeirinhas mesmo. E é uma grande diferença, né, de cultura. E a gente se conecta muito, aprende muito umas com as outras, e a gente se. E para mim, eu falo. Eu me emociono de poder estar ali e de poder ocupar aquele espaço e de ser tão bem recebida naquele espaço, daquelas mulheres terem se aberto realmente para me ouvir, para aprender comigo e vice-versa, de eu me abrir e, enfim, eu saio de lá totalmente transformada. Para mim é uma coisa que eu ainda não consegui totalmente absorver. Cada vez que eu vou, eu absorvo um pouquinho.
E toda vez eu fico muito impactada, assim. Falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E aí eu choro, de tipo, não, eu não posso questionar o que eu tô fazendo aqui. Eu tenho que ser grata por estar aqui. E receber tudo isso, assim. Então é bem... Sempre me faz chorar muito. Eu não sou muito de chorar. Bastante, assim, diariamente. Eu tenho uns rompantes, aí eu choro, 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 me regulo. Aí depois eu passo um bom tempo sem, passo um bom tempo sem chorar. Mas ali eu chorei muito, assim, me emocionou muito. Ai, que lindo, que lindo. É um trabalho lindo, realmente. E a última coisa que te fez gargalhar do outro lado agora? Ai, gente, eu tô gargalhando de 5 em 5 segundos aqui, porque meu pai é extremamente engraçado. O meu companheiro, ele me faz gargalhar todos os. Não tem um dia que eu não chore de rir ao lado do Lucas, nem quando eu tô de TPM, porque é o tempo inteiro ele fazendo piada e me deixando. Me fazendo rir muito. E agora ele foi embora, mas até pouco tempo ele tava aqui, eu tava rindo pra caceta. Meu pai é muito engraçado, a minha irmã tá aqui, ela também, enfim, tem um humor muito bom. Então, mas de chorar, de rir, assim, de gargalhar mesmo. Acho que foi ontem mesmo. Com a minha mãe. Porque eu acho a minha mãe muito engraçada. As pessoas, às vezes, ela fala, eu não sei o que você me acha engraçado, mas eu acho o jeitinho dela, assim, tão engraçado. E às vezes ela tá fazendo uma coisa muito nada, assim, nada. Ela foi buscar um copo d'água. Só que o jeito que ela foi buscar o copo d'água, eu não sei. Pra mim é engraçado, sabe? Aí eu choro de rir, assim. Então, quando eu tô em família, eu sempre tô chorando de rir. É muito fácil Ai, pra mim, Paty. Eu não choro de choro. Mas chorar de rir, eu choro todos os dias. Todos os dias eu choro de rir. É muito ai, fácil meu então, Deus, de que rir. coisa boa. Maravilhoso, maravilhoso. Um costume seu que ninguém entenderia, mas que você ama. Aquelas coisas bem Ih, curiosas. bem curiosa. Vamos ver. Um costume meu. E agora? Ai, que difícil de pensar, né? Um costume que ninguém entenderia. Ai, eu gosto de comer pimenta no café da manhã. Isso é uma coisa que eu já entendi que é estranho pra algumas pessoas. Mas, tipo, se eu fizer uma tapioquinha com ovo, eu só com molho de pimenta e tomo com um Olha, cafezinho. gente, que diferente, realmente, super diferente. Adorei. Eu adoro. Eu taco pimenta em tudo, eu sou a louca da pimenta. Então eu não consigo. Eu vejo aquela tapioca com ovo, e falo, gente, sem pimenta isso aqui não desce, tem que ter pimenta. Eu acho que talvez isso, assim, seja um costume que não é muito Não, normal acho que no não. Brasil. No Brasil, se a gente for pro México, a gente é outro, né? Outro Exato, acho rolê. que é isso. Aham, aham, total, total. E se a sua curiosidade tivesse uma cor, qual cor teria? Vermelho. Vermelho! Adorei! Seria Nossa, vermelho. adorei, 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 adorei. Todas as mulheres que eu entrevistei até agora, nenhuma falou a mesma cor. Olha só que Ai, que interessante. legal! Ah, Gostei. nenhuma ainda falou a mesma cor. Bom, e agora para a gente encerrar, se você pudesse plantar uma centelha de coragem no coração de quem está ouvindo, o que que você diria? Para quem está ouvindo, para quem está lendo, o que que você diria para essa pessoa? Eu diria que a gente veio aqui, a gente tá nesse mundo para contar uma história. Eu enxergo essa existência como um livro mesmo, né? Então a gente tá contando uma história. E que história é essa, assim, sabe? Se alguém chegasse e lesse o seu livro agora, o que que a pessoa estaria sentindo lendo? Ela sentiria tristeza, felicidade? Ou ela falaria, vai, minha filha, vai, nossa, ai, não acredito que você fez isso. Ai. Qual seria a reação do público com a sua história até então? Como que você gostaria que ela terminasse essa leitura? Porque todo mundo, né, enfim, tudo finda, essa história não vai ser contada novamente, né? Essa história é essa, eu acredito em reencarnação, mas eu não acredito que a gente não volta como a mesma vida. Então, eu acredito que a vida é eterna, mas não a vida como Inara. Essa chance de ser Inara é só essa, assim. O Jim Carrey falou uma coisa numa entrevista. Tem gente que acha que ele tá louco, eu acho que ele nunca foi tão lúcido.
E ele falou uma hora, eu, eu sou muito honrado de poder interpretar o Jim Carrey. E as pessoas não entenderam, deram risada. E eu achei muito lindo isso, porque ele falou como eu vim para isso. Então eu acho que a gente veio interpretar essa vida. E como todo filme, toda peça, toda história, essa vida vai ter conflitos, vão ter batalhas, vão ter momentos que vai ser muito difícil, mas ela não é só essa fase, né? Ela é toda essa história. Então, como é que a gente quer contar essa história que a gente veio viver aqui na Terra? Eu, às vezes, quando tô me sentindo meio mal, eu penso muito nisso, assim, a protagonista tá passando por um problema, vamos... Como é que a gente vai solucionar o problema da protagonista para encerrar essa história de uma maneira... A imagem para mim é tipo fechar o livro e falar, ai, puta história legal, sabe? Que foda, assim. Eu sinto que isso dá coragem da gente atravessar os desafios, porque desafio todo mundo tem. Só que até a partir dos desafios a gente, como fala, a gente cria as ferramentas para vivê-los também, né? É porque eles surgem que a gente vai aumentando ferramentas na nossa caixinha. E aí surge de novo, a gente já sabe lidar muito fácil, assim, não é mais tão desafiador quanto foi na primeira vez, mas a gente tem que se permitir atravessar. Eu acho que escolher não viver essa vida, no sentido de ficar sabotando os seus desejos, ficar se prendendo por causa de síndrome da impostora, disso, ficar dando nome a essas coisas que te prendem e ficar focando nessas coisas que te prendem. Ah, porque eu tenho a síndrome da impostora, eu tenho, sabe, a pessoa é PhD em todas as sabotagens, ela sabe tudo, né, de todas as sabotagens, de como ela se sabota. Tá, mas vai fazer o que com isso, assim, né? É um desperdício. Principalmente, e aí eu vou parafrasear o senhor Itabira, que é um cara que eu gosto muito, e eu tô falando de privilegiados para privilegiados aí nesse recado. A gente que tem uma vida boa, num mundo que é tão desigual e tão difícil para muitas pessoas, a gente não fazer nada é um desperdício de espaço. O senhor Itabira falou isso e eu concordo plenamente. É um desperdício. O que eu tô fazendo aqui se eu não faço nada com os recursos que eu tenho, se eu não devolvo socialmente, eu não tô falando de fazer grandes causas, não é isso, mas minimamente aqui no seu núcleo, se eu não devolvo socialmente, ou seja, se eu não movimento a minha vida e não estou ativamente nesta vida, usufruindo dos meus privilégios e também tentando plantar algo bom para a humanidade, para a sociedade, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Para mim é pensar um pouco. Para quem tá com muita dificuldade de agir por conta dessas sabotagens, se tira do foco um pouco, sabe? Desprotagoniza a tua vida um pouco, assim. Sai um pouquinho do foco, olha socialmente. Acho que a gente tem que ter uma noção social e cultural muito forte. Eu acho importante fazer o movimento de olhar para dentro. Só que chega uma hora que, tudo bem, olhei, agora eu preciso começar a me inserir novamente na sociedade. E aí é o momento que a gente age, porque quando eu me insiro novamente na sociedade, eu percebo que eu tenho um papel aqui, por mínimo que seja, e que eu não exercer esse papel, o que eu vim fazer então? A gente não é única, a gente não é só a gente, sabe? Eu acho que sai um pouco do foco, se tira um pouco do foco, olha em volta, entende o seu papel nessa história toda. E aí vai fazendo esse trabalho de dentro e fora, dentro e fora. O meu papel comigo na minha trajetória nessa história que eu falei do livro e o meu papel enquanto centelha de um todo. Porque se o mundo tá doente, que as pessoas falam muito, então que eu seja o anticorpo. Aham. Então eu vou ter que me fortalecer aqui, né? Uhum. Total. E não se preocupar. Nossa, muito bonito o que você trouxe, Ina. E eu acho que não se preocupar tanto em
não é nem não se preocupar com o resultado, porque a gente tem as expectativas, né, para as nossas coisas, às vezes a gente quer as coisas e tal, mas se preocupar ou colocar o seu foco mais no movimento em si do que qualquer outra coisa, daquele movimento que te coloca no aprendizado, que te coloca na inclusão, que te coloca em estar nesse movimento. Nesse fluxo de ir e vir, que é o dentro e fora, porque eu lembro que o que fez muito sentido na época que eu estava muito assim para dentro, eu entrei em contato com alguma filosofia, eu acho que era alguma coisa do xamanismo, de alguma das abordagens dentro do xamanismo que dizia para a gente sempre olhar para a nossa relação, o eu comigo, o eu com o outro e o eu com a vida. Então, como é que eu me relaciono comigo, como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu me relaciono com a vida? Para que a gente consiga ter uma noção maior do que é de fato viver, né? E do que é de fato autoconhecimento, autoconsciência. Autoconsciência não parte só de você olhar para dentro, de você se trabalhar, de você. Onde você aplica o que você trabalhou em si? Né? Não é a sua vida só. Primeiro que a gente veio já de outro ser, só aí já está a nossa relação, né? Exato, já começa por aí. Já começa por aí. Então é muito importante olhar para isso. No sentido de a gente não se isolar. Eu achei perfeito, assim, que você falou, perfeito, porque senão a gente fica só dentro da nossa cabeça, dentro da nossa própria bolha, não se relaciona com o outro, não consegue compreender e, de fato, praticar aquilo que a gente aprende também, né? Exato, e a gente fica também sem senso crítico, e aí é o momento que a gente vai ficando com os discursos que às vezes eu acho um pouco perigosos, sabe? Parece que a pessoa vive num mundo de unicórnios, assim. A gente precisa fazer esse balanço, né? Olhar para o todo e se inserir nesse todo e ter. Não é nem cuidado, não, mas é ter noção mesmo, sabe? Do que a gente fala, do que a gente produz, principalmente a gente que trabalha com isso. Entender o contexto de onde a gente está, assim, né? Pra gente não parecer que bateu a nave e tá vivendo só na própria bolha, naquela coisa que não existe, que você olha de fora e você fala, gente, tudo bem, eu acho que é uma fase importante, mas acho que a gente não pode se demorar nela. A fase de voltar para dentro e se recolher, ela é necessária justamente para a gente começar a se inserir na sociedade de uma maneira mais alinhada. Mas a gente se demora demais, porque é muito gostoso ficar na gente, saber da gente, justificar as nossas coisas. É muito tentador. A gente adora fazer um quiz para saber que personalidade que a gente é. A gente tem que driblar um pouco essas tentações. Nossa, amei, amei. Bom, e como é que a gente te encontra, Ina? Quais são os canais que você usa? Como é que a gente consegue te acompanhar? O que você está oferecendo agora? Se você já quiser trazer alguma coisa mais para frente, se eu não me engano, a tua mentoria está em pausa agora, se vai abrir a agenda ainda esse ano, só ano que vem, se ainda está com as consultas do tarot. Enfim, eu estou falando de um monte de coisa porque eu sou a cliente que adora comprar tudo da Ina, sempre eu tô ali. Então, conta pra gente um pouquinho mais como é que tá a Ina hoje. Tá. Então, para me encontrar, tem o Substack, né? Que acho que aqui. Estamos no Substack, acho, né? Então, aqui no Substack. Sim, sim. Eu tenho a Desejante, que é a minha newsletter que é ativa desde 2023. Eu descobri que eu fiz o Substack em 2021, mas não fiz nada com ele. Aí Olha. a primeira newsletter foi ao ar em 2023, se eu não me engano. Enfim, é o meu projeto mais. Eu amo muito criar no Substack, eu amo muito estar ali, assim. Eu acho que é um lugar de conexões mais gostosas, onde eu posso ser mais vulnerável, onde eu posso ter mais tempo também de criação e maturação da criação. Então, a Desejante lá no Substack. Eu tenho um podcast chamado Vida Desejante, que está no Spotify e no YouTube. Então tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de ouvir, é o mesmo conteúdo, toda quinta-feira às 9 da manhã. A newsletter vai ao ar toda segunda-feira às 7h47. A Verbena, que é uma amiga nossa, perguntou, é por causa da numerologia? Eu falei, não, é porque a primeira vez que eu programei uma newsletter, tava escrito 7h47. Eu falei, então desde então agora vai 7h47 da manhã. Vai ser assim mesmo. E eu tô no Instagram,
com uma relação de amor e ódio, como todo millennial, eu acho. Tô ali criando meus conteúdos diariamente. Ali tem os cortes do podcast, enfim, então, às vezes eu apareço lá nos stories. Mas eu recomendo mais que vão para a newsletter e para o YouTube ali, porque eu sinto que é onde está realmente o meu trabalho mais raiz, assim, de criação de conteúdo. E eu sou bastante conteúdeira, eu amo criar conteúdo, então eu sempre produzo. Agora, do meu trabalho, o que está aberto nesse momento é a residência criativa, que eu falei para vocês, que vão ser 5 dias na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, fica 2 horinhas de Recife, e a gente vai trabalhar muito a expressão criativa, a conexão com o desejo e o descanso, porque eu não vou levar ninguém para o paraíso para ficar olhando da janelinha da casa, pelo amor de Deus. A gente vai desfrutar. Precisamos, né? Precisamos. Pelo amor de Deus, vai ser também para se integrar no lugar, né? Conexão e mergulho e caminhadas, enfim, vamos ter os momentos de conexão com o lugar ali, de descanso, mas também oficina de escrita criativa, oficina de manualidades, oficinas corpóreas, de conexão realmente com o desejo e expressão. E detalhe, que a minha mãe vai junto, será a nossa cozinheira. Porque a minha mãe é uma super cozinheira, estudou em vários lugares assim de gastronomia, cozinha muito, gente, a bicha e ela sempre sonhou em fazer algo desse tipo. E aí eu fiz o convite para ela topou na hora, então ela vai ser a nossa cozinheira. E as refeições estão todas inclusas e é ela que vai fazer. Sim. Então esse é o projeto mais recente, a gente ainda tem 6 vagas disponíveis, são pouquíssimas pessoas, né? As vagas são bem limitadas porque é o limite da casa mesmo, e a ideia é que a gente fique juntas na mesma casa, porque a ideia é de residência criativa mesmo, ou seja, estaremos juntas, criando, mergulhando, descansando, celebrando, enfim, vai ser a coisa mais linda do mundo. E a mentoria está em pausa justamente porque eu estava precisando nutrir esses processos do presencial, mas ela volta. Então, a mentoria Comunicação Desejante volta esse ano ainda no 2º semestre. Eu vou voltar a abrir as inscrições da mentoria, que é um processo de construção também de expressão e comunicação, só que ele é um pouquinho mais estratégico. Nas vivências a gente faz uma coisa mais, né? Obviamente, porque a gente está presente, a gente pode mexer nesse corpo. A mentoria ela é um pouco mais estratégica. O foco, eu tenho muitas mentoradas empreendedoras que precisam de uma estratégia de comunicação, mas também tenho bastante mentoradas do corporativo, de cargos de liderança e que precisam de um processo de estruturação emocional e também de estruturação corpórea para se sustentar naquele lugar. Então, a mentoria, o foco dela realmente também é comunicação e expressão, posicionamento, trago as coisas do teatro, trago o tarô, porque eu sou bruxa e eu não deixo o tarô de fora. Então, é um caldeirão. Eu falo que não tem meus trabalhos nenhum tem fórmula pronta, né? É um caldeirão de tudo que eu sou, da atriz, da magia, da estrategista, porque eu também penso em estratégia de conteúdo e tudo mais, então faço aquela mistura. E acredito que seja. Não! Aí tem outra coisa. Dia 24 de julho começa, que você não sabe disso. É uma novidade para a Tati também que está. Começa um processo para as assinantes pagas da newsletter, que elas vão começar a receber toda lua nova e toda lua cheia, uma prática oracular, corpórea, enfim, que eu criei junto com a Verbena maravilhosa, para a nova fase da Desejante. Então vai ser muito legal. A partir do oráculo, você vai receber uma carta, vai receber uma leitura e vai receber uma prática para a gente abrir espaços de conexão com o nosso desejo. Eu tô super animada. Vai ser conexão na lua nova e expressão na lua cheia. Amei. Já tô super animada para receber. Gente, assinem a Desejante, porque olha, por si só o conteúdo já vale muito tudo que a Ina traz. E agora mesmo com essa da paga, meu Deus, ai, que bom que eu já tô dentro, tô aqui. Que coisa boa. Começa numa lua, eu acho que é lua nova em Leão que vai começar. Uau, que força. Vai começar bem potente. Lua nova em Leão, eu amo. Bom, então obrigada para quem está aqui lendo, assistindo, enfim, eu espero que todo mundo assista, porque assistir e ver as nossas carinhas acho que vai ser bem mais gostoso, mas para quem é da leitura,
teremos sim a parte escrita também. Muito obrigada, Ina, pela tua abertura, pela tua disponibilidade, adorei te escutar, obrigada para quem está escutando também. E a gente encerra essa edição da Curiosa Convida de hoje. Desejo que o coração de vocês aí tenha saído mais quentinho, assim como está o meu agora, imagino que da Ina também. E qualquer coisa, estamos à disposição para os nossos trabalhos aí que a gente oferece para vocês. Seguimos nos conectando. Um beijo, um abraço e até mais. Ina, quer trazer alguma coisa? Dá um tchau também. Eu quero agradecer muito, 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 muito grata, muito, eu amei, foi muito gostoso, tá super energizada, uma delícia todas as conversas que a gente teve, grata pela confiança e generosidade também que você tem comigo, de falar tão bem do meu trabalho, é muito gratificante receber esse amor mesmo. Então, eu agradeço pelo espaço, por tudo, grata a todo mundo que está ouvindo, que vai ler. Obrigada por tirar um tempinho da vida de vocês para se conectarem com a gente. Eu estou muito feliz, muito grata. Obrigada, minha gente linda. Um beijo para vocês, abraço e a gente se vê na próxima edição da Curiosa Convida. Eu tô achando tão chique isso, eu preciso falar isso aqui antes de dar um stop na gravação. Gente, eu tô achando muito chique. Se vocês gostarem, por favor, mandem comentários. Façam tudo isso porque fortalece a gente. Obrigada.